Vamos orar? Senhor Deus, certamente o nosso coração está preparado para ouvir a Tua palavra nesse momento. Até o presente momento, Deus, nós apresentamos a Ti aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos de Ti, através dos cânticos que entoamos ao Senhor. Nós mostramos que estamos com o Senhor na obra que o Senhor está realizando no mundo, através dos dízimos, oferta para missões, Casa Acolher, Lar Batista de Criança, através das orações que foram levantadas aqui. Nós te louvamos por tudo, mas agora, Deus, o Senhor quer falar ao nosso coração, e rogamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que haja ouvidos atentos, que haja coração submisso ao Senhor, não somente para ouvir a Tua palavra, mas para deixar que o Senhor transforme a vida de cada um de nós através da Tua palavra, porque o Senhor é quem estará falando ao nosso coração. Então tire, ó Deus, toda a dificuldade daquele que transmite a Tua palavra e de cada um de nós que está ouvindo a Tua palavra, para que ela chegue ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, de maneira muito clara, para que essa transformação seja operada. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Nós queremos pensar nesta noite com os irmãos sobre o tema confiança despreocupada. Confiança despreocupada. Está baseado no Salmo 23, que certamente a maioria dos que aqui estão conhece esse texto. E as palavras do Salmo 23 são reais. Não é apenas um poema, não é apenas para ser cantado, é para ser vivido, o que está aqui no Salmo 23. E o Salmo 23, as palavras do Salmo 23, precisam ser reais na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa percebê-las na sua vida real, no seu dia a dia. E esse salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode soltar o versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você percebeu que no dia a dia da sua vida, no dia de hoje, nada te faltou? Será que alguma coisa faltou à sua vida, meu irmão em Cristo Jesus? Talvez o que você deseja, você não tenha alcançado, mas aquilo que é sua necessidade não faltou. Certamente. Esta realidade que nós estamos olhando aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aconteceu na sua vida hoje. Certamente. É claro que o dia de hoje foi diferente do dia de ontem, não é verdade? Como ele o será no dia de amanhã. Ele não será o mesmo. Certamente novos eventos acontecerão na sua vida. Mas não é justamente isso que a Bíblia está dizendo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No dia a dia da minha vida, o Senhor, Ele é o supridor de todas as minhas, de todas as suas necessidades. Ele é claro com relação a isso na sua vida. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, Ele enfatizou a mesma verdade com detalhes, e eu não combinei com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem para mim, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, na NVT. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, na versão NVT. E nós vamos olhar aqui o que Jesus está dizendo com relação a essa realidade que o Salmo 23 nos diz. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária,
se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, quer dizer, daqueles que não têm a Jesus. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Não é verdade que você teve comida na sua casa hoje, quem sabe com abundância? Não é verdade que você abriu a porta do seu guarda-roupa? Com qual camisa que eu vou hoje? Com qual calça que eu vou? Com qual vestido que eu vou? Com qual saia que eu vou? Não é verdade? O Senhor tem dado com abundância a cada um de nós, Ele está dizendo que se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das plantas silvestres, das flores que estão lá no campo, que elas eram mais lindas do que as vestimentas de Salomão, que foi o rei mais rico, não apenas de Israel, mas do mundo daquela época. Será que Deus também não cuida de cada um de nós? Nós que somos dele, nós que já entregamos a nossa vida para Ele, e Ele então está dizendo: para que você viver preocupado com essas coisas? Não há necessidade de você se preocupar, porque eu cuido de você. A única coisa que você deve fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Todas essas coisas. O Senhor estará cuidando de cada um de nós, da nossa moradia, da nossa saúde, do nosso emprego. Ele estará cuidando de tudo. Ele é o Deus que está dizendo isso na sua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o Senhor Jesus Cristo então detalha para nós o cuidado de Deus para cada um de nós. E é interessante que o apóstolo Paulo experimentou esse cuidado de Deus em sua vida, e ele fez a seguinte afirmação em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, Paulo está dizendo, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então veja, meus amados irmãos, nós somos desse tempo, nós somos cristãos, é para nós que a palavra de Deus está dizendo, através de Jesus Cristo e agora através do apóstolo Paulo. É uma realidade isso em nós. Para que vivermos preocupados, se temos um Deus que cuida de todos nós, de cada um de nós? Mesmo naqueles momentos de enfermidade, Ele cuida de nós.
Quantos irmãos passaram por enfermidades e Deus cuidou deles? Eles estão entre nós, alguns não estão, mas Deus está cuidando deles. A Márcia está lá curtindo dengue na casa dela, lá sobre a cama. O Saulo Júnior está lá com a dor de cabeça tremenda, ensaiou hoje pela manhã, mas não pôde vir. Mas Deus está cuidando deles. Ele é o Deus presente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus vai cuidar, porque Ele prometeu na sua palavra de que Ele faria isso. Então, Deus quer a sua confiança, meu amado irmão, a sua confiança nele, para que você seja uma pessoa despreocupada. Então, Deus quer que a sua confiança nele seja real, para que você não viva como uma pessoa preocupada, mas que você seja uma pessoa despreocupada, que a sua confiança em Deus possa trazer despreocupação ao seu coração. Não é, eu creio, mas, não é? Eu creio, mas se Deus falhar, será que Deus falha? Será que Deus é mentiroso? Será que aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, Ele não cumpre? Ele mesmo, na sua palavra, diz que Deus não é homem para que minta. Deus não nos engana. Aquilo que Ele fala na sua palavra, Ele cumpre. Nós levantamos essa questão. Não, eu creio, mas. Por quê? Porque nós temos a tendência de nós prometermos alguma coisa e nós falhamos no cumprimento daquilo. Mas nós não podemos nos comparar com Deus, ou comparar Deus conosco. Deus é Deus. E Deus, Ele cumpre aquilo que Ele coloca na sua palavra. Pode ter certeza disso, não é? Não é, eu creio, mas a pergunta é, o que está em sua vida e em seu coração para você viver preocupado, para você não crer que Deus cumpre aquilo que Ele colocou na sua palavra, aquilo que Ele disse que faria por você, para poder cuidar de você, para você não viver extremamente preocupado, para você não viver ansioso. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele falou, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele disse. Talvez a pergunta é, você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus? Ou você, em vez de confiar em Deus, você está confiando em você mesmo? Se eu não fizer, Deus não vai fazer. Mas Ele prometeu, Ele disse que vai fazer, Ele faz. É o que Ele está dizendo na sua palavra. Então, nessa questão, cada um de nós precisa concentrar-se por si só. Como é que está a minha confiança em Deus? Cada um de nós deve examinar-nos agora e responder para si mesmo. Como é que está a minha confiança em Deus? Porque Deus quer que você tenha uma confiança despreocupada. Ele deseja que isso aconteça com você. Então você precisa confiar na sua própria interação com Deus. Em outras palavras, esse relacionamento com Deus, você precisa ter. Essa confiança em Deus é necessária para que você veja como Deus está cuidando da sua vida. E essa experiência sua com Deus, ela precisa ser pessoal. Você não pode confiar em Deus olhando para outras pessoas. Olha, será que aquela pessoa está confiando em Deus? Se ela está confiando em Deus, eu também. Não, é você e Deus.
É uma experiência pessoal com Deus que você precisa ter. O Salmo 23, nós vamos olhar os versículos de 1 a 4, que nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, Deus, ele honra o nome dele, não deixando faltar nada à sua vida. Pode faltar alguma coisa à sua vida, porque você lembra o que Jesus disse? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você é um cristão relapso, se você é um cristão desobediente, se você é um cristão que não crê em Deus, você vai querer assumir o controle para que nada falte a você, e vai faltar. E vai faltar. E você não pode culpar a Deus, porque o problema está em você, não está em Deus, está em você que não confia nele. Por isso, confiança despreocupada. Você não pode confiar preocupado se Deus vai de fato cumprir o que ele prometeu. Não tem como. Porque se você confiar em Deus preocupado, você vai querer dar uma mãozinha para Deus. E não vai dar certo. Não vai funcionar. Deus não precisa da sua mãozinha. Ele tem uma mão enorme. E quando ele disse que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, pode ter certeza que não vai faltar mesmo. Tenha certeza disso. Então, é isso que o salmista aqui está dizendo. Ele está se colocando como uma ovelha, como aquele animal que depende totalmente do pastor. E o pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai levar as ovelhas para repousar em pastos verdes. Ela vai ter uma alimentação boa, balanceada, que vai ajudar na saúde dela. Ele vai levá-la não para saciar a sede dela em rios de águas violentas, não. O texto está dizendo aqui em riachos tranquilos, porque a ovelha, se ela for dessedentar a sua sede no rio, que ele é revoltoso, violenta a sua água, ela vai cair ali dentro e ela morre. Ela não sabe nadar, ela morre. Estou lembrado lá no sítio do pai do Murilo, quando do pastor Murilo, quando amanhã eles aparecem lá, está uma ovelha morta lá dentro do tanque. Ela foi beber água e ela escorregou, morreu. É isso que Deus está dizendo aqui. O pastor, ele vai fazer com que aquilo que é sua necessidade, ele vai te conduzir de tal maneira que isso vai acontecer, vai suprir as suas necessidades. Você não vai correr perigo de morte. É o que o texto está dizendo. Renova-me as forças e me guia pelos caminhos da justiça. A cada dia Deus vai renovar a nossa força. A cada dia. Estou lembrando lá de Caleb. Ele disse lá, olha, Moisés, ele prometeu que essa região aqui seria minha. E hoje eu estou com 80 anos. E ele estava com 40 anos quando Moisés falou, olha, aquela área ela é sua. E eu estou com 80 anos. E ele disse, e eu me considero forte para poder conquistar aquele lugar lá. Deus renova nossas forças. Ele é o nosso pastor.
Ele cuida de cada um de nós. Ele vai nos levar a trilhar o caminho da justiça, não o caminho errado. Quando alguém trilha um caminho errado, que ele se dá mal, ele não pode culpar a Deus. Foi ele quem fez a escolha, ele não permitiu que Deus o conduzisse, ele quis se autoconduzir, e acontece tudo isso. Assim, ele honra o seu nome. É assim que Deus prova que ele é Deus. Tem um texto, que eu não me lembro agora, me veio à mente, num dos Salmos, que diz que o nome de Deus está acima, estou tentando lembrar aqui, está acima da honra dele, o nome dele. Sabe por quê? Porque o nome de Deus jamais pode ser manchado, jamais pode ser duvidado, porque no nome de Deus está o caráter de Deus. Já viu uma pessoa que promete e não cumpre? Esse camarada é tratante, esse camarada é mentiroso, ele não merece confiança. Manchou o nome. E Deus aqui, ele honra o nome dele. Quando a palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Deus vai honrar o nome dele. Mesmo que você vislumbre uma situação que, olha, eu vou passar necessidade. Não vai, Deus vai cuidar. Aconteceu isso na minha vida, na vida da minha família, Deus cuidou de nós. Em momentos críticos, não somente da família que Deus deu oportunidade para eu e Marlene constituirmos, mas na vida da família de papai e de mamãe. Deus cuidou, Ele continua cuidando, Ele prometeu na palavra dEle, Ele honra o nome dEle. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Quando parece que está tudo escuro, que você não vislumbra o outro lado, se você está com Deus, se você crê nesse Deus, se você confia despreocupadamente nesse Deus, Ele vai te ajudar a passar por esse vale escuro e chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, pode ter certeza. Confia, é apenas confiar. Não é, será que Deus vai comigo? Ele vai. Eis que estou convosco todos os dias, Jesus disse, até os confins da terra. Jesus foi claro com relação a isso. Então Deus está conosco, Deus estará cuidando de nós. Então a confiança despreocupada vai ajudá-lo a viver sem temer a qualquer perigo, porque Deus está com você. Não estou dizendo que você sabe que um lugar é perigoso, você diz, eu vou provar, eu quero ver se Deus de fato está comigo. Vou passar. Isso é prudência. Isso é prudência. Você não vai testar se Deus vai cuidar de você mesmo. Não, é se no dia a dia da sua vida normal, alguma coisa escapar do seu controle, Deus está ali. Mas não é você saber que lá na Rocinha, lá no Rio de Janeiro, tem uns pontos lá que são perigosos, que se alguém estranho entrar ali, o pessoal vai metralhá-lo. Você vai dizer, não, eu vou lá para ver se esse Deus... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que nós estamos afirmando aqui, que Deus vai ajudá-lo a viver sem temer a qualquer perigo. Ele vai cuidar de você. Cada dia será um novo dia na sua vida, e Deus estará ali com você.
Você não acha que isso é algo que que você deveria estar sabendo? Algo de que deveria ter conhecimento por causa da presença de Deus fazendo real diferença na sua vida para você confiar nele? Você não acha que você deveria, com o conhecimento que você tem, que deveria confiar em Deus despreocupadamente, deixar que Deus de fato cuide de tudo? Não deveria ser assim? É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. O versículo 4, voltando a ele, diz: tua vara e teu cajado me protegem. A vara de Deus, ela existe para nos disciplinar. A ovelha que ela é desobediente, a vara da disciplina come nela. Da mesma forma que o pai, que de fato cuida do seu filho, ama o seu filho, disciplina o seu filho, quando ele está saindo das regras da casa. Assim Deus também faz conosco. A tua vara e o teu cajado me protegem. E outra versão diz: me consolam. O cajado, ele existe com aquela curva ali. Para quê? Para quando uma ovelha cair num buraco, cair numa ribanceira, ele pega aquela parte lá no pescoço da ovelha e ele traz a ovelha de volta. É isso que Deus faz conosco também. Algumas vezes ele nos disciplina, porque nós estamos tentando nos desviar do rebanho. Não queremos mais andar com o povo de Deus, mas nós somos ovelhas. E se somos ovelhas, e se você é ovelha, você pode ter certeza que ele vai usar a vara. Não sei como, mas ele vai usar, pode ter certeza. Ele vai usar a vara. Mas se você cair numa ribanceira, ele vai te trazer de volta. Pode ter certeza. É isso. Lembra Jesus falando lá das 100 ovelhas e que uma delas se perde, ele deixa 99 lá no curral, sendo cuidada por outros pastores, e ele vai em busca daquela ovelha que se desgarrou, e ele a encontra muitas vezes em um lugar, em precipício, de onde ela não pode sair. Ele vai usar o cajado para trazê-la de volta, vai colocar sobre os ombros e vai trazê-la de volta. É isso que o texto bíblico está dizendo. Tua vara e teu cajado me protegem. Outra versão diz: me consolam. E consola mesmo. O pai e a mãe que disciplinam seus filhos com uma varinha, se de fato o pai entende por que está fazendo isso, depois ele vai lá, dá um abraço no filho, ele beija o filho: filho, o papai te ama. O papai fez isso com você, não é porque o papai quer o seu mal, não. O papai quer o seu bem. Se o papai deixar você fazer o que você quer, olha, você vai ter uma vida muito complicada lá na frente. Então o papai te ama, por isso que o papai está fazendo isso. Por isso que a vara e o cajado consolam. É essa a questão. É isso que o texto bíblico está dizendo, ensinando para mim e para você. Nós somos ovelhas de Deus. Nós pertencemos ao rebanho de Jesus. E Ele vai cuidar de nós. E se você não pertence ao rebanho de Jesus, você precisa entrar. O próprio Jesus disse: tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas a mim me convém buscá-las. Jesus está buscando a você também, para você fazer parte do aprisco de Jesus, do rebanho de Jesus. Ele quer cuidar de você também. Certamente você também é uma pessoa que passa por muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades, vive ansioso, e você não tem onde se agarrar. Mas nessa noite, Jesus, o bom pastor, ele quer que você faça parte do rebanho dele, para ele cuidar de você.
para que Ele possa suprir todas as suas necessidades. Mas para isso, você não deve vir a Jesus só para Ele suprir as suas necessidades. Primeiramente, você precisa se tornar ovelha. Precisa reconhecer isso. A ovelha é um animal dócil. É um animal que é dependente. É um animal que ele ouve a voz do pastor e ele segue o pastor, a ovelha. E você precisa ser alguém assim também. E para ser alguém assim, você precisa entender que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para poder salvar a você do buraco onde você se enfiou e que está complicando a sua vida. É necessário que isso aconteça com você, para que você se torne ovelha de Jesus, e Jesus vai cuidar de você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é que está faltando para você? Talvez está faltando muita coisa. Talvez o dinheiro não dá, você é um trabalhador, você tem um salário, mas onde foi o dinheiro do meu salário? Quem sabe você está endividado. Quem sabe você tem problemas em outras áreas da vida e Deus, que é o pastor, quer cuidar de você. Ele não quer que nada falte para você. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para todo o sempre. Meus amados, o Salmo 23, ele foi escrito não para ser recitado, não para ser declamado, não para que as pessoas, ao ouvir alguém lá na frente, declamando o Salmo 23, seja aplaudido. Não, ele não foi escrito com esse objetivo. Ele não foi escrito para ser pregado em casamento, apesar da gente pregá-lo em casamentos. Ele não foi escrito para ser pregado em funerais. Algumas vezes ele também serve para funerais. Um dos problemas nosso como cristãos é não refletir as honestas experiências daqueles que aprenderam a viver interagindo pessoalmente com Deus. Esse salmo aqui, ele está falando de alguém que tem experiência com Deus. Por esse motivo ele pode fazer essa afirmação: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque nada faltou para ele até aquele presente momento. E ele tem certeza que jamais faltará. Porque Deus é o pastor dele. Deus está cuidando dele. E quem escreveu esse salmo foi Davi. Se você não conhece a história de Davi, deveria conhecer. Ela está na Bíblia. E você vai ver a vida que Davi levou. Por isso que ele escreveu aí, aí, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Quantos inimigos Davi teve? Inimigos fora da nação de Israel e inimigos dentro da própria nação de Israel. Deus cuidou dele. Quando você lê os Salmos, o livro de Salmos, você vai perceber Davi clamando a Deus por causa dos inimigos, falando mal da vida dele, querendo destruí-lo, querendo matá-lo. Mas o Senhor Deus foi fiel para com ele, cuidou dele, até o fim. Deus cuidou dele. É assim que Deus quer fazer com você também. A mesma coisa Deus quer fazer com você.
Basta que você tenha uma confiança despreocupada em Deus. Ele vai cuidar de você. Ele deixou claro isso. Então, essa experiência, ela tem que ser pessoal. Quando essa experiência é dos outros e não sua, você faz desse texto apenas um ritual mágico, recitado, nele não acreditando, pois vive amedrontado e não deposita sua confiança no Deus que inspirou esse salmo. E muita gente acha que a Bíblia, de fato, é um livro mágico. Eu vou deixá-lo aberto lá no Salmo 23, pastor pregou hoje, eu vou deixar aberto lá, nada vai faltar para mim. Não, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você precisa ter uma experiência pessoal com esse Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que governa esse mundo, e Ele vai suprir todas as suas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, meu amado, nada te acontecerá para que tenha certeza de que se trata da mão pessoal de Deus interferindo em sua vida. Nada te acontecerá para te prejudicar, porque Deus, Ele disse que estaria com você. Então, o Salmo 23, ele fala de um Deus pessoal, cuja presença está conosco todos os dias. E se a presença dele está conosco todos os dias, nós também estamos com ele todos os dias. Você também está com ele todos os dias. Não importa onde você esteja. Não importa a circunstância pelas quais você, ou pela qual você esteja passando. Não importa. Ele está com você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Ele é o seu pastor, Ele está cuidando de você, Ele está olhando para você, diariamente, em qualquer lugar, onde você esteja, Ele está cuidando de você. Concluindo, eu gostaria de concluir a palavra desta noite, a mensagem desta noite, lendo com você Hebreus capítulo 13, que nos diz o seguinte, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? A confiança despreocupada, ela mantém a Deus como supridor das suas necessidades. Ela não vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro não será um ídolo para essa pessoa, ela não vai amar o dinheiro. Ela não vai confiar no dinheiro e deixar de confiar em Deus. Ela vai saber que o Deus que cuida dela vai dar a ela emprego, trabalho, salário, para ela suprir, para que as suas necessidades sejam supridas, mas é Deus quem está fazendo isso. Não é o seu patrão. Não é não. Seja o patrão o Estado, ou seja o patrão o empresário. Foi Deus quem te colocou lá naquele lugar, e é Deus quem está conseguindo todos os meios, todos os recursos para que o seu salário, todo final do mês, seja depositado na sua conta. É Deus.
Então não tire os olhos de Deus para confiar no dinheiro. Porque se você fizer isso, você pode perder tudo. É uma realidade. Agora à tarde, na hora do almoço, parece-me, nós ouvimos lá uma experiência de alguém inteligente, ganhou muito dinheiro. Ele conseguiu criar algo lá, não sei se foi um aplicativo, uma peça, alguma coisa assim, e ele ganhou muito dinheiro com isso. Mas ele foi uma pessoa que ele achou que ele podia tudo, e ele começou a não pagar os impostos. E o governo americano foi decretado que tudo voltaria para o governo, tudo que ele construiu durante a sua vida. Ele tinha muitos carros, bons carros. Ele tinha um palacete de 3 andares. Ele vivia muito bem ali. Mas quando ele percebeu que ele tinha perdido tudo, porque ele colocou o coração dele nessas coisas, ele arrumou uma arma com um silenciador. Ele foi lá, matou a sua esposa, matou seu filho, matou os 3 cavalos de estimação que ele tinha. Aí ele pegou lá uma mangueira, jogou óleo em todo o seu palácio lá, pôs fogo e deu um tiro no ouvido. Todo mundo achou que havia acontecido um curto-circuito, alguma coisa assim, e acabou com tudo. Mas a casa tinha segurança, tinha câmeras. E quando eles foram observar isso, verificaram que aquele homem foi quem praticou tudo aquilo. O coração dele estava onde? Onde estava a confiança dele? No dinheiro. A confiança dele não estava em Deus. É isso que esse versículo aqui está dizendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o meu pastor e nada me falta, eu não devo amar o dinheiro. Eu devo estar satisfeito com o que Deus já tem me dado. Porque o próprio Deus foi quem disse isso para mim e está falando para você agora. Não deixarei, jamais o abandonarei. Por isso eu e você podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Homem nenhum poderá contra a nossa vida, se o Senhor é o meu pastor, porque nada me faltará. Ele deixou claro isso na sua palavra. Então a presença de Deus é tudo. E essa interação entre nós e o Deus que sempre está conosco é o que de fato tem significado na nossa vida. E em última análise, é a ressurreição de Jesus que pode fazer com que nós tenhamos essa vida. A ressurreição de Jesus não significa simplesmente que Jesus venceu lá na cruz. Significa que Ele agora está vivendo em nós, está vivendo em mim, está vivendo em você, que aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E isso é uma realidade que é pessoal do começo ao fim. Desde o momento que aceitamos a Jesus até o final da nossa vida, isso é real, é uma realidade. Isso não é fictício. E Jesus é a palavra de Deus. E isso é fé. E é essa fé que é expressa no Salmo 23. Eu quero definitivamente concluir. 1 Timóteo 1,12. Por isso estou sofrendo assim, Paulo está dizendo. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia
de sua volta. E o que é que nos foi confiado? Que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Poderemos ter alguns momentos de sofrimento, mas a nossa confiança será mantida nele até o dia da volta de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, coloca a tua palavra de maneira muito profunda, muito clara, em cada um de nós. Que cada um de nós, ó Deus, possa nesse momento, se ainda não havíamos feito, a colocar a nossa confiança totalmente no Senhor. Que a nossa confiança em Ti seja totalmente despreocupada, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, é o pastor de cada um que já aceitou a Jesus, e daquela pessoa que ainda não aceitou, mas nessa noite foi tocada pelo Teu Santo Espírito para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós podemos ter uma confiança despreocupada, porque o Senhor é o Deus que não mente. O Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus que cumpre tudo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por tudo isso. E agora, que a graça do Senhor Jesus e que o amor grande do nosso Deus e Pai e as consolações infinitas do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, amados, e com os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.